Olá, professor Alex. Olá, colegas. Boa noite. Eu quero pedir desculpas por ter demorado para gravar esse vídeo. Como vocês veem, eu fiz uma cirurgia recente e estou com dificuldade para falar. Meu rosto está torto. Eu fiz uma cirurgia ortognática para a expansão da mandíbula e eu estou com dificuldade para falar. Mas vamos falar então sobre a variação linguística diatópica. O que é variação linguística diatópica? É uma diversidade linguística regional ou geográfica. Por que será que acontece essa diversidade? Se nós temos só uma língua, né, que é a língua portuguesa, ela deveria ser padrão. Mas não é por quê? Porque dependendo da região, essa língua ela vai mudar, ela vai variar. E esses falares, eles estão, podemos dizer assim, umbilicalmente ligados com os costumes e com a cultura de cada região. Por exemplo, a gente tem aí Minas Gerais, que a gente fala assim, eu vou comprar uma marmita. São Paulo também, marmita. Mas no Rio de Janeiro o pessoal fala quentinha. Olha, semanticamente, como mudou. E é região, hein? Eu estou em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, dentro de um mesmo estado. Dentro da região sudeste. Só mudou aí os estados, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio. E houve essa mudança. Então a cultura e os costumes de cada região vai determinar essa mudança, essa variação linguística. E a gente observa, né? Eu observo, todo mundo sabe que as pessoas têm culturas diferentes. E essas culturas elas vão criando valores. E esses valores são criados por meio da língua. Posso dizer assim, que a língua é parente da cultura. A cultura também é parente da língua. A língua ela está presente na política. A língua está presente na identidade, quer dizer, ela vem de uma identidade do indivíduo. A língua está no corpo. A língua ela faz o quê? Ela materializa o discurso. Por exemplo, eu sou criança, nasci aqui em Minas Gerais, no interiorzão, sou caipira, pirapora. Eu assimilei a língua materna. Então aqui eu falo, moço, ô moço, tudo bem, moço? Quando eu fui morar em São Paulo e fui usar moço, nossa, o povo riu pra caramba, essa daí é mineirinha, caipira. Em Minas Gerais vai falar moço, não é meu. Oi, meu, tudo bem? Meu. Olha a diferença, né? Então, o que eu assimilei? Foi o que eu aprendi quando eu era criança. O meu falar, o meu jeito de pronunciar, realmente é diferente de um paulista. Então, nós temos aquela língua pertencente ao nosso local de origem. E para mim, sabe, assim, fazendo pesquisa, desenvolvendo, ajudando, né, o nosso grupo a desenvolver o trabalho, a pesquisa científica, fazendo artigo científico, para mim a língua é um universo nebuloso, eu posso dizer assim, nebuloso. Por isso eu faço questão eu quero muito estudar sociolinguística, também os livros, né, que são grossos pra caramba, os livros do PCN. Para quê? Porque eu quero entender mais, quer dizer, eu não entendo nada, né? Eu quero entender como acontece esse processo realmente de variação da língua, para poder explicar. Se eu tiver dúvidas, é claro, eu tenho que pesquisar mais. Então, só através de muita pesquisa, de muito estudo, para conseguir realmente abordar esse assunto em sala de aula. Agora, e o preconceito linguístico? Preconceito linguístico é assim é muito polêmico, eu posso dizer assim.
Nós temos aí vários estudiosos, né, do assunto. E aí eu pude, por exemplo, ver que Brasil, né, para a visão do Brasil, o preconceito linguístico, como qualquer outro tipo de preconceito, resulta de avaliações subjetivas dos grupos sociais e deve ser combatido com vigor e energia. Agora, ele não explica como combater o preconceito linguístico, que no meu ponto de vista está ligado ao preconceito social. E o preconceito social é o maior tipo de preconceito que existe, infelizmente. Para Marcos Bagno, ele relata assim: o preconceito com relação à língua informal está vinculado a um mito. Aí o autor questiona o domínio da norma culta como instrumento de ascensão social. Tudo bem, a norma culta realmente, quem tem acesso à norma culta? Né? Aí Oliveira vem, rebate Bagno, dizendo dessa forma: quando se domina a norma culta, falada e escrita, adquire-se um aparato tecnológico necessário ao pleno exercício da cidadania. Aí eu pergunto para vocês: quem de fato, de verdade, vai dominar a norma culta? Seria o opressor ou o oprimido? O opressor. Por quê? Porque ele teria que ter os oprimidos todos aqui, ó, debaixo da sola dos pés dele, para eles poderem dominar. Então, o preconceito linguístico está ou não associado ao preconceito social? E por que haveria interesse que a classe menos favorecida pela sorte tivesse domínio da norma culta? Para quê? Né? Eles iriam o quê? Questionar, teriam um avanço muito maior, um conhecimento muito maior, e não ia aceitar a atual situação, principalmente com relação à educação brasileira. Freconese já explica o preconceito linguístico, afirmando que esse tipo de preconceito muitas vezes é gerado porque a variação linguística ela é desconhecida e difícil de ser manipulada. Ele diz assim: a capacidade de utilizar corretamente a língua em uma variedade de situações socialmente determinadas significa competência linguística. Aí eu paro para pensar: como adquirir a competência linguística? A competência linguística, professor Alex, ela não estaria ligada ao próprio professor, o professor da língua portuguesa, que vai adquirir essa competência para fazer com que os alunos percebem que o preconceito linguístico não tem nenhum fundamento? E o que eu percebi de tudo isso mesmo fazendo o meu estágio? Durante o estágio também eu percebi, e lendo livros eu também percebi, que as escolas elas não percebem as diversidades existentes em nossa língua. E por isso ela faz questão de impor a língua padrão. Não leva em consideração o perfil linguístico-cultural adquirido pelos alunos. A escola cria, não é só a escola não. Os professores, né, a classe dominante, criam um mito de que existe uma única forma certa de falar, que é a língua padrão. Aí eu estava conversando com a minha professora, né, com a professora responsável pelo estágio, a professora de língua portuguesa. Ela dá aula, tem 8 anos, ela falou assim: como que eu vou abordar a questão do preconceito linguístico, a questão das variedades que ocorrem na língua, se eu não tenho tempo nem para dar todo o conteúdo que é imposto pelo livro, né? O conteúdo que é imposto pelo currículo. Eu fiquei sem resposta.
A partir das pesquisas, né, bibliográficas que eu e o meu grupo fizemos, deu para perceber que as diferenças entre os grupos sociais que falam tanto a língua padrão como a língua informal determinam as distinções entre essas línguas. Aí eu pergunto, são muitas perguntas, né? Porque como eu falei, é um processo nebuloso. Eu fico me perguntando como que nós, professores, né, de língua portuguesa, vamos passar para os nossos alunos os conhecimentos das variedades presentes na língua. Eu percebo que os estudos linguísticos são ainda muito pouco difundidos, né? Muito pouco discutidos, assim, muito pouco colocados ali na pauta. É prioridade? Não. E muito pouco também assim enfatizados pelas ações escolares. Aí, professor Alex, eu penso que não deveria ser assim. Não deveria ser dessa forma. Mas o que fazer para mudar essa realidade? Uma vez que a escola é uma base educacional construtora ali de valores. E como tal deveria incentivar a valorização de todas as línguas e de uma vez por todas exterminar o preconceito linguístico. Mas como fazer isso, professor Alex? Você pode me assim, explicar, sabe? Clarear essas dúvidas que são muito pertinentes. Quando a gente começa a estudar, entender um pouquinho, a gente parece um monte de dúvidas. E aí? E para sanar essas dúvidas? Eu penso que é vivenciando, praticando, indo mesmo para a sala de aula, lidando com a situação, que a gente vai conseguir esclarecer isso melhor. Gente, beijo, obrigada, professor Alex, pela atenção. Você é um professor assim que tem uma didática maravilhosa, tem paciência com seus alunos, é um tremendo de um profissional. Parabéns. Meus colegas de grupo, que é o Rafael e a Thailis, nem sei se eu pronunciar o nome dela, foi muito bom trabalhar com vocês. Muito obrigada, espero que a gente possa estar trabalhando em conjunto novamente, tá? E muito obrigada por tudo, gente. Fica com Deus. Boa noite.